E eu quero iniciar esta conversa colocando algumas questões referentes ao ano que passou e que ele foi preocupante e de desafios muito fortes pela situação de mais de 70% dos municípios do estado que nós tivemos problemas com a estiagem e que ela afetou de forma mais significativa certamente a questão dos grãos. O que mais apareceu foi isso, mas ela prejudicou também muito forte o setor de leite, o setor também de carnes, e de forma muito efetiva se sentiu isso também na questão econômica dos agricultores e agricultoras. Nós perdemos em alguns segmentos, em algumas atividades de culturas, nós perdemos mais de 50% de uma safra inteira, como é o caso da soja e do milho, e que vai não ser com uma safra normal que nós vamos recuperar isto. Inclusive os índices do PIB do estado, que nós temos acompanhado, inclusive junto com a FEE, elas demonstram que o estado deverá ter, pelo menos na nossa visão, um PIB negativo, provocado, ou mínimo, provocado por isto. E com isso eu quero dizer que além desta preocupação que nós trabalhamos durante todo o ano, relativo à estiagem, mostra que mais uma vez que o setor primário, a agricultura e pecuária do Rio Grande do Sul, são a base dos demais setores da economia. Tanto a indústria quanto manufaturados e outros. Porque se não se produziu de acordo, seja uma quebra de 20%, 50% ou qual for, se percebe nos demais segmentos. Isso inclusive foi dito numa conversa que tivemos há umas semanas atrás pelo próprio presidente da Fiergs, que reconheceu que o setor primário, da situação que ele passou, ele reflete nos demais setores. Isto nos fez, inclusive, como federação, com o apoio dos nossos sindicatos, e de termos que ter uma ação muito forte, até fora, das vezes, do nosso planejamento, de procurarmos minimizar para as famílias atingidas a questão da estiagem, que é o primeiro ponto que eu queria colocar, que foi as diversas ações, mobilizações, idas a Brasília, para lá e para vários lugares, no sentido de buscarmos apoio. Menciono aqui algumas questões que se avançou nessa discussão, que foi as posições do Estado em relação aos R$400 para cada família. Foram mais de 110 mil famílias que ganharam este subsídio pequeno, mas que ajudou. A questão da isenção do troca-troca, que o governo do estado concedeu, que é importante frisar. Nós muitas vezes temos as críticas às questões, mas também reconhecendo, mesmo que talvez não suficiente, o que foi feito. E a nível federal, o que podemos destacar aqui é a questão referente à liberação do crédito emergencial, que até este momento foram aplicados 200 milhões, que é um crédito para a recuperação da capacidade produtiva da propriedade. Ele não está só vinculado a você instalar irrigação, mas também correções de solo, por exemplo, você comprar animais, você ter algum equipamento já e reservatórios para água, antevendo essas questões de estiagem, que em algumas regiões estão acontecendo novamente, mas não é tão preocupante quanto foi a outra, muito menos com certeza. Não que naqueles municípios onde está acontecendo não seja um problema, mas no geral não. E com isso se conseguiu este crédito emergencial de R$10 mil, com 20% de desconto, 10 anos para pagar. Na nossa visão, ele deveria ter vindo com 50% de rebate, mas conseguimos os 20%, que já ajuda nessa capacidade de recuperação da produção. E se nós olharmos também para esta questão, e às vezes passa desapercebido, porque nós fizemos um comparativo que nós conseguimos buscar, que em percentuais, eu não tenho os percentuais exatos aqui, entre a grande crise e seca dos Estados Unidos e a do Rio Grande do Sul, em percentuais, a nossa foi mais impactante do que a americana, em percentuais, podendo chegar a 3 vezes o percentual. Nós não fechamos esse estudo ainda, inclusive com dados que a gente buscou no IBGE também sobre esta questão. Um outro fator que nós conseguimos verificar, não temos os números fechados de 2012, é referente à questão, falando ainda da questão de agricultura e de crédito, de que
em 2009 nós tínhamos operações de custeio agrícola, 250 mil contratos, que baixou no último plano safra para 176 mil contratos. E qual será que é a consequência, por que isso acontece? Nós tivemos no ano passado uma renegociação de dívidas parcial, eu não diria total, e que certamente recuperou uma parte dessas pessoas que estavam inadimplentes, que não estavam mais acessando. De 250 para 170 é um número alto, relativamente alto. E certamente muitos agricultores não têm tomado crédito porque a política pública de crédito não resolveu o que eles precisavam ter feito. Embora que todos os anos tenha aumentado o volume de recursos aplicados, também se nota isso. E nós percebemos também que houve, e por consequência da seca também, se teve novamente saídas do campo. O êxodo rural em algumas regiões também novamente aconteceu, e não temos os números exatos disso, mas a gente percebe que isto aconteceu de fato e que também é preocupante. Eu queria também aqui colocar algumas questões mais específicas de atividades que se desenvolveram durante o ano, além da questão desta dificuldade da seca do meio rural. Nós tivemos um desfecho favorável, eu diria, na questão da Doux Frango Sul, em 2012, onde a empresa encerrou, veio uma outra empresa também grande. Na nossa visão, se tivéssemos conseguido regimentar, nada contra a JBS, não se entende dessa forma, mas as primeiras iniciativas, porque foram praticamente 3 anos de problema repetidos, eram de que o Estado, com as suas estruturas, pudesse absorver esta questão da avicultura, o que não foi possível, mas teve um desfecho com muita negociação, problemas, sofrimento dos agricultores na questão da avicultura, que era mais especificamente a Doux Frango Sul. Inclusive agora, nos últimos meses, também a empresa Diplomata teve problemas e, ao que nós temos acompanhado, a empresa Aurora, que é uma outra empresa do setor, uma cooperativa, tem assumido boa parte no Rio Grande do Sul desses produtores. Eu queria também colocar aqui uma questão que para nós foi de suma importância, que é a questão do Código Florestal. Finalmente, ao que nos parece, está definido esta parte, embora que segunda-feira encerra, se eu não estou enganado, o prazo que o Congresso Nacional possa eventualmente ainda reabrir uma discussão sobre o que foi definido. Segundo o presidente do Senado, Sarney, isto não vai acontecer. Portanto, nós entendemos que deveremos ter definido essa situação, em 2013 entrarmos para a aplicação do novo parâmetro estabelecido pelo novo Código Florestal, que para nós o avaliamos como positivo de avanços. Se talvez olharmos para quem tem uma visão ambiental mais, eu diria, restrita em alguns pontos, ele vai dizer que é um prejuízo, para nós é um ganho. Não porque nós vamos tirar vegetação, isso não está previsto e nem pode. Agora, é um ganho porque aquela espada que estava sobre a cabeça do agricultor, da insegurança jurídica, e que o obrigava ele a aplicar uma lei que poderia inviabilizar a sua propriedade pelos parâmetros estabelecidos de encostas, de margens de rios e assim por diante, era um problema grave. E muitas vezes, por não estar na lei, até não se respeitava a regra como um todo. Com este código, nós estamos falando da recuperação de áreas, de APPs, que em vez de serem talvez de 30 metros, vão ser de 8 metros. Vão ser de 5 metros, como nós conversávamos, ou de 15, dependendo das situações peculiares do tamanho da propriedade. E nós, inclusive, elaboramos um gráfico, né, que nós vamos até divulgar, onde mostra, inclusive, quais vão ser os parâmetros novos em metragens que estão estabelecidas a partir do tamanho da propriedade, que nós pensamos que é um ganho para o agricultor, para ele poder cumprir e não estar fora da regra e da lei, mas também recuperar em muitas regiões mata ciliar, não com os 30 metros, mas com aquilo que for possível. Ao mesmo tempo que ele desburocratiza a questão do cadastro ou de matrícula de averbações que custam caro, das suas reservas ou de áreas de vegetação que existem, isto será feito através de um cadastro
como a gente faz a declaração de imposto de renda ou outra coisa parecida. Autodeclaratório que técnicos poderão fazer sem grandes projetos custosos que às vezes não resolveriam o problema. E também, a partir desta questão, nós queremos discutir pagamento de serviço ambiental. Este assunto ficará na nossa pauta também em 2013. Nós queremos efetivamente discutir a questão de pagamento de serviço ambiental. Preservou-se, se deixou mata, estamos preservando águas, que é uma função, lógico, normal, mas nós precisamos também ter uma compensação. Não pode eu tratar alguém que tem 20 hectares de terra, tem 10 em reserva, ou deixou plantado, está preservando, e o outro que derrubou tudo, não precisa talvez recuperar tudo isso. E quem deixou, como é que vai ser compensado? Porque a visão nossa é que a sociedade como um todo usufrui. A agricultura, sim, mas a sociedade como um todo também. E de lá que vem o alimento. E nós entendemos que deve haver uma cumplicidade maior nesse sentido e que eu creio que não vai impactar de forma tão excessiva, eventualmente, para as pessoas do meio urbano ou para os consumidores. Eu queria colocar também uma questão ainda muito importante da atuação das nossas comissões da FETAG durante todo o ano, os companheiros aqui presentes, a Josi, a Inque, o Bonfante, Joel e os demais que não estão, de todas as mais diversas atividades de gênero, de geração, da política agrícola, dos diversos setores da economia, dos assalariados rurais. Como eu disse, o nosso diretor está ainda nos trabalhos nesse sentido. Inclusive, no ano de 2012, nós avançamos significativamente na questão também das convenções coletivas de trabalho, chegando a mais 16 municípios que antes não havia este trabalho específico de negociação, enquanto a média do INPC em 2012 foi de 5,9 de reajustes, nós conseguimos em média uma reposição para os agricultores, melhor dito, os trabalhadores rurais assalariados de 14,2%. Então nós achamos isso importante, que foi uma atividade importante destas nossas comissões, além de todo o trabalho das mulheres, dos jovens, da terceira idade, que pela primeira vez fez seu seminário nacional, seu encontro nacional, das mais diversas atividades que nós tivemos, e também ressaltar de que nós tivemos também o início e o lançamento das comemorações dos 50 anos, e não só comemorações, mas também da reflexão sobre aonde vamos estar nos programando nos próximos 50, avaliando os primeiros 50 anos da nossa federação e culminando agora no final do ano com diversas atividades, preparando o congresso da nossa confederação para o ano que vem. Ano que vem, 2013, terá o congresso da confederação da CONTAG em Brasília, em março, 4 a 8, e também as eleições, onde o Rio Grande do Sul está trabalhando para manter mais uma vez o Alberto Ercílio Brock, nosso companheiro aqui do Estado, na presidência.